Fala pessoal, aqui é Ricardo Andrade, advogado de família. Resolvi fazer esse curso motivado pelo sofrimento das minhas clientes e de outras mães que me procuraram. Por falta de conhecimento, sofreram e estão sofrendo. E eu resolvi acabar com isso. Pelo menos quem tiver acesso a esse curso vai saber como lidar com esse problema, que é pensão alimentícia baixa ou até a ausência dela. Tá bom? Então vamos lá. Qual o primeiro passo a se fazer para convencer o juiz de que o direito da criança tem que ser alcançado? A primeira prova que se tem que se obter é o registro de nascimento da criança. É ela que vai obrigar o pai a ter cuidado com a criança. Por quê? Tem que se provar a relação de parentesco. Caso a mãe não tenha, o que é que vai ser feito? Uma ação de reconhecimento de paternidade, combinado com pensão de alimentos. Então, é a primeira prova que tem que ser obtida. Agora vamos às outras provas. Por isso que o nome desse módulo é levantamento de provas. É o começo, tá? Muitas mães procuram o advogado ou até o estagiário lá da defensoria sem ter prova nenhuma, só com a fala. Só que tem um porém, gente. Quando se vai para uma audiência, não fica registrado o que você diz. Vai ser debatido o que você juntou nos autos. Provas. E o que é necessário? O que você vai ter que provar? A capacidade do alimentante, de quanto ele pode pagar da pensão, certo? E a necessidade da criança. É uma balança, tá? Então, quanto maior é a capacidade do alimentante, maior a necessidade da criança, maior é a pensão. Quanto mais você provar que a criança precisa, maior é a pensão. Quanto mais que você provar que a capacidade do alimentante é maior, maior é a pensão. Existe casos da pensão ser pequena porque você não provou a necessidade da criança? Existe. Às vezes o cara pode muito, mas a mãe não lançou mão de provas documentais. Que provas são essas? Vamos lá. Notas fiscais, anota aí. Notas fiscais. Essa notinha que lançam na mão da gente, a gente joga fora de imediato. Pare de jogar fora. Comece a tirar foto, tem notas fiscais que apagam, né? Comece a tirar foto, certo? No link aí na descrição do vídeo tem uma postagem minha no Instagram ensinando como você tirar foto da nota fiscal, de documentos. Então, já falei da certidão de nascimento, né? Então vamos agora para as notas fiscais. Que notas fiscais? De escola, de lanche, de feira, de passeios, cinema, lazer. A criança tem direito a lazer, só não pode exagerar, tá bom? Senão pode ser taxado ali como enriquecimento ilícito. Eu vou ensinar isso aí mais à frente. Mas você tem que provar os gastos. Vai ser feito o uso de uma planilha para organizar a coisa. Vou ensinar como preencher essa planilha. Mas para que essa planilha tenha valor, você tem que ter todos os gastos que a criança faz, pelo menos uma média mensal registrada, tá? Aí você vai me dizer assim, mas o pai depois que abandonou a casa, o padrão de vida da criança diminuiu. Como é que a gente resolve isso? Aonde é que a criança deveria estar estudando? Que é uma coisa assim que toca forte ali na decisão do juiz para favorecer a criança, né? Educação. Qual é a escola? Quanto ela cobra? E você teve que tirar porque ficou só pagando as contas. Quanto ela cobra? Qual é o certo? Você vai lá e pede um orçamento documentado, entendeu? A criança deve estar estudando ali. Não é necessidade? Mas não é o gasto atual. Não interessa, é o gasto que a criança necessita para ter uma educação boa. Então você vai lá naquela escola, pede um orçamento, documenta tudo. Matrícula, mensalidade, material escolar anual. A gente vai dividir isso aí por 12, eu vou explicar por quê, tá? Mas a mensalidade mensal não divide não, é ali integral, tá? Notas dos lanches, do material, do fardamento, pega tudo isso aí, coloca nesse orçamento.
vai fazer o quê? Vai juntar junto com as notas fiscais. Entendeu? Aí vai aumentar ali o valor da necessidade da criança. Conta de energia. Ah, mas a criança... Poxa, nunca imaginei que conta de energia vai entrar. Só que aí você vai dividir pela quantidade de membros da casa. Entendeu? Conta de água. IPTU, divide pela quantidade de membros da casa, vai dar o valor de cada criança. E isso aí você vai fazer o quê? Juntar esse documento todinho que comprova ali as necessidades delas, gasto com escola, com lazer, com cursinho. Ela precisa fazer um cursinho e não faz. Você vai lá no cursinho, pede um orçamento. A mesma coisa que você precisa fazer com a escola, você vai lá, curso de inglês, vai lá, pega o orçamento dele, mensal, coloca tudo, tá? Livro, intercalado, sei lá, coloca nesse orçamento. E junta com as notas fiscais, aí você vai dimensionar ali o valor da necessidade da criança. Agora, o que é que a gente precisa provar? O outro lado da balança. A capacidade do alimentante. Como você vai provar? Dizendo o endereço do trabalho dele, o endereço onde ele reside, é uma prova documental. A profissão que ele exerce. Se ele presta serviço, você vai dizer aonde ele presta serviço. Se ele é autônomo, o ponto comercial dele. Se ele não tem ponto comercial, ele presta serviço e é autônomo. Você vai indicar para quem ele presta esse serviço. Entendeu? Para quê? O objetivo dessa ação é descontar em folha, certo? Mas se ele não tem carteira assinada, se ele é autônomo, a gente vai descontar nas fontes dele. E ele não vai ver nem a cor desse dinheiro. Vai entrar direto na conta corrente da mãe. É assim que eu trabalho. Com isso, você vai provar para o juiz que ele tem capacidade financeira para pagar a pensão. Ah, ele é pedreiro, trabalha na empresa assim, assim. Vai lá, pega o nome da empresa. Entendeu? Pronto. Ostentação. Você pode pegar material das redes sociais. Não tem problema. Ali é público. Ele não quis publicar a ostentação dele. Está perto de uma piscina, está viajando, está pagando a bebida do povo. Pega essas imagens aí. Provas também de capacidade financeira. Conversa no WhatsApp. Prints de conversa no WhatsApp. Conversou com você? Pode pegar. Você gravou ele dizendo que não vai pagar esse mês porque está pagando o IPVA da BMW. Gravou ele. Você estava na conversa? Tudo bem, pode pegar esse áudio, mandar para o advogado. É uma prova documental. Áudio, fotos, filmagens, entendeu? E tudo isso aí são provas que você pode convencer o juiz de que ele tem capacidade financeira. Aí alguém poderia perguntar, por que tem que fazer esse levantamento de provas de forma inicial, se o processo vai se resolver? Veja só, quando eu ajuizo uma ação, eu peço o quê? Pensão alimentícia provisória até que o juiz decida, porque a criança ela não tem culpa de que a coisa está problemática e ela vai passar necessidade até daqui a 6 meses, a ação se decidir? Não. Entendeu? Então a gente já pede uma pensão provisória para que você já esteja recebendo até que a coisa se resolva. Aí a criança vai sair daquela zona de risco, entendeu? Por quê? Porque você fez um levantamento de prova, colocou esse material na mão do advogado e o advogado ajuizou, colocou no processo. Não é chegar lá no dia e falar, desabafar, isso aí não resolve nada não, entendeu? O que resolve é colocar as provas de forma documentada no processo. Por quê? O juiz ele é obrigado a decidir pelo livre convencimento, mas é baseado em quê? Nas provas. Então, se você não provar, o que é que pode acontecer? A pensão provisória sai pequena ou até a definitiva. Porque muitas vezes, até para fazer um acordo, até para você mostrar, intimidar, né? Mostrar que você está de posse da verdade, para um acordo. Ele pode se sentir assim, não vou deixar ir para a instrução não, porque eu só vou perder tempo e gastar mais dinheiro com o advogado. Ela está com toda a verdade aí. Aí, muitas vezes eu fecho ótimos acordos, porque
o trabalho foi tão bem feito que ele se vê acuado, não adianta mentir. Estou aqui desmascarado. É assim que a coisa acontece, porque a mãe trabalhou em equipe comigo, certo? Trabalhou em dupla com o advogado, ajudou a construir ali um ótimo direito para a sua criança. Então, o que é que tem que ser feito? Primeiro, recapitulando, outra coisa interessante, conversas no WhatsApp com a criança, também pode, porque a criança é o autor da ação. Você que é mãe representa ele, mas conversa no WhatsApp da criança e conversa com você também podem ser lançados no processo como prova documental de capacidade financeira do alimentante, entendeu? Vou dar um exemplo, não é para pensão alimentícia, mas é de abandono afetivo, que eu também sou especialista no assunto. O pai ligou para o filho simplesmente dizendo que ia viajar para a Disney com a outra criança e não pôde visitar ele naquele final de semana. Cúmulo do absurdo, vê que desculpa, né? Ele não pôde visitar o filho e deu essa justificativa aí. Aí a mãe, sabiamente, pegou esse áudio, ó, ele tem todo esse gasto com outro filho e com o meu, ele tem esse tratamento de se ausentar da vida da criança. Então, foi batata, tá? Graças a Deus, essa criança vai ser favorecida por uma indenização. Mas isso é um outro tipo de ação, tá? Então, levantamento de provas previamente é importantíssimo, tá? Junta esse material, junta também as provas de propriedades que o alimentante tem, capacidade financeira, para que o juiz possa decidir uma pensão provisória justa já desde cara, tá? Eu fiz recentemente, eu fiz uma ação em que eu mostrei para o juiz que ele trabalhava a profissão dele e a empresa. O juiz deu logo de cara, provisoriamente, 30% da pensão alimentícia, porque estava evidente, do jeitinho que eu pedi, ele concedeu. Por quê? Porque o trabalho foi bem feito de forma inicial, então estou te ensinando como tem que proceder. As regras do jogo são essas, tá? Faz assim que você vai ter sucesso, você vai ter o direito à sua criança garantido. Tem aí um desafio desse módulo. O desafio é juntar 10 notas fiscais que são da criança. Da criança. No mínimo, tá? De 10 para mais. O ideal é ter mais. Agora, como é que você vai fazer se a feira é uma coisa só? O que é que você vai fazer? Tudo que for da criança, separa. Ó, chega para o caixa e diz assim, eu quero isso aqui separado, eu vou pagar em 2 partes. Aí paga essa nota fiscal aqui do que é da criança, lanche, se bombear até mais do que o restante da casa, né? Aí você faz aquela notinha, ela se apaga com o tempo, tira logo uma foto ali, nítida, entendeu? Separa, pronto. E aí você vai juntando esse material por pelo menos um mês ou aproximadamente, para que você possa mostrar para o juiz de que a criança tem necessidades, tá bom? Então junte essas notas fiscais e comenta lá no grupo. Se você não entendeu alguma parte aqui dessa aula, é só perguntar diretamente a mim lá no grupo, tá? Mandar um direct que eu vou explicar. E até o próximo módulo. Sucesso! Valeu!